Bom, eu tava gravando, só que não tava saindo áudio, né? Agora vai estar gravando e já tá um pouco adiantado. Mas enfim, aqui ó, tô gravando agora às 22h29, tá? Eu tive um tempo agora pra mexer com isso. Aqui a gente tem um objeto basicamente bem semelhante, tá? Bem semelhante mesmo. Caso queira que esses, né, essas pecinhas aqui, eu acabei não prestando atenção nisso aqui, né? Você chega ele um pouquinho pra cá. Qual mais que é no canto? Esse aqui é pregado, esse aqui é solto, esse aqui é pregado. Esse aqui também é solto, esse aqui é aqui. Eu acabei me empolgando aqui, nem percebi. O que, que a gente pode fazer para corrigir? A gente pode utilizar a própria cara do objeto para fazer esse recorte, né? Esse aqui ainda tá mal feito ainda. Eu vou arrumar aqui. Pronto. Ok. 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 Bom, a gente vai usar a própria cara dele para fazer o recorte, né? Então a gente seleciona o próprio objeto e a gente vai aqui em aparar, tá? É engraçado que aparou só uma, será que tem que fazer uma por uma? Não consigo. Múltiplos não consigo. Estranho, né? Mudou muita coisa no core aqui, mas enfim. A gente seleciona o objeto, outro objeto faz o recorte. Ok. Aqui, quando eu fui fazer, né? Eu fiz isso com o Bitspline. Só que eu agora não vou conseguir mostrar porque estava sem o áudio. Aqui eu percebi que ele tá bem retinho, né? Aqui já tá bem curvadinho. Eu não sei, né? Se a preferência é ficar redondinho, quadradinho, mas enfim. Aqui, pra ficar mais retinho, a gente utilizaria uma ferramenta, né? Pra deixar o mais reto possível, né? Aí a gente tem que corrigir o nariz. Deixa eu ver aqui. Né? Ok. Bom, próximo não tá, né? Bom, já que perdeu quase tudo o vídeo, né? Eu vou mostrar como é que faz ele redondinho assim, tá? Eu utilizei uma bola, tá? Então a gente coloca ele num plano médio, ok? E agora a gente corta essa bola onde que a gente quer, né? No caso eu quero cortar ela aqui. Vou selecionar o objeto retangular, o outro, e vou fazer um recorte, tá? Ok? Eu quero essa boca um pouco mais aberta, né? Agora eu vou tirar, separar, né, esse objeto. Eu vou ficar somente com a linha, tá? E agora eu vou ter que fazer um contorno dentro desse objeto, tá? Para mim conseguir obter o formato redondo, tá? Como aqui ele é um retângulo um próximo do outro e esse objeto vou selecionar ele como não aparece o nome, selecionar todos os nós, depois eu vou aqui selecionar esse aqui, ó, converter em curva, ele vai automaticamente fazer uma curva, tá? Só vai fazer bonitinho porque estava muito próximo. Caso contrário, ele não faz isso, tá? Ok. Eu acho que vai ficar até um pouco maior do que o outro sorriso. Deixa eu ver aqui se eu consigo.
diminuir esse sorriso sem alterar o objeto, ok? Pelo jeito eu vou ter que apagar o outro, né? Ou então puxar pra cá. Ok. Agora eu vou juntar esse objeto, né? Ele vai se tornar um. Agora ele se tornou essa boca única. Eu esqueci de pegar a cor da boca, mas aqui a gente pode tá pegando ela de volta, tá? Então assim, o mais próximo possível que daria pra fazer seria isso aqui, tá? Talvez uma correção no nariz, né? Como por exemplo, arredondar. Deixa eu cortar aqui. Vou passar o nariz pra cima. Agora eu vou. Ok. Vou selecionar o nariz, fazer a limpeza. Ok, a gente tem um nariz um pouco melhor, né? Então aqui a gente tem um objeto bem próximo, tá? Do que foi relatado. Agora a gente vai transformar isso em um arquivo vetor, tá? Que a gente consiga estar fazendo corte. Tudo bem? Que a gente consiga estar fazendo isso em desenho, né? De verdade. A gente consiga estar transferindo isso para um desenho de verdade, né? Agora a gente precisa de ter as medidas, né? Desse objeto. Então aqui a gente vai ver que tamanho que a gente poderia ter ele. Aqui está em milímetros, né? Aqui eu vou selecionar o cadeado só para ter uma medida sem extrapolar, tá? Um tamanho ou outro. Eu recomendaria uns 50 centímetros, tá? Deixa eu só pegar a trena aqui. Agora eu não sei cadê ela. Mas é mais ou menos isso, né? Não pode ser um objeto muito pequeno, por conta dos detalhes internos, tá? Então aqui quando a gente clica no objeto interno, a gente tem uma medida de 11 milímetros por 51 milímetros. 11 milímetros é muito pouco, tá? Dá 1 centímetro ponto 1. Vamos passar isso para centímetros para você ter uma noção. É muito pouquinho, né? Então deu 1.1, né? 1.1 centímetros já tá mais ou menos ok, né? Dá para colar. O olho, a gente tem um olho com 1.72 centímetros de altura, né? Tá ok, não tá ruim. É uma peça colável, né? A gente não pode fazer esse objeto muito pequeno, entendeu? Então, assim, o perigo de desenhar não é bem o desenho, mas sim a forma que você vai lidar com isso pro corte, entendeu? Então aqui a gente tem uma peça, não vou falar que tá uma peça perfeita, porque não tá, tá? Não tem como você simplesmente vetorizar algo e ficar 100% idêntico, tá? Mas todos os detalhes, os mimos, né, que a outra arte quer apresentar, a gente consegue estar replicando isso, tá? Então assim, a gente quer transformar isso agora em vetor de desenho para corte. Ok, né? A gente vai eliminar as cores, tá? Porque a gente não precisa de cores aqui. Essa peça também a gente não precisa de cores, é uma peça de corte, tá? Esse desenho aqui,
a gente precisa de fazer uma coisa aqui, tá? A gente vai colocar ela em verde, tá? Lembra que eu falei? Cor verde a gente vai utilizar para risco, né? Então eu vou passar pela espessura mínima, vou arrastar esses outros objetos, vou passar pela espessura mínima também. Ok. Estou selecionando para passar todos eles para verde. Então aqui a gente vai utilizar, vou passar ele para 1 milímetro, vou remover a cor de fundo, porque a gente não precisa. Eu preciso da marcação do rostinho dele, tá? Então também eu vou ter um MDF aqui na cor verde, tá? Você vai entender. Aqui eu vou arrastar essa cara inteira, vou apagar esses objetos, né? Aqui também na parte interna, deixa eu só olhar o desenho. Isso. Aqui também na parte interna, a gente precisa de riscar esses objetos, tá? A gente precisa de cores? Não, não precisa. A gente precisa só de marcar o objeto, ok? Lembrando que quando você trabalha com risco, ele normalmente o risco é ok, tá? Ele não vai riscar fora da própria peça, né? Mas a gente pode também riscar um pouco para dentro, tá? Usando o contorno, tá? O contorno a gente consegue selecionar a medida interna para dentro, tá? Vou mudar aqui para milímetros, tá? Mas eu não vou utilizar isso aqui não, tá? Ó, a gente pode simplesmente clicar na peça e aqui em cima, tá? Eu quero 1 milímetro para dentro, tá? Ele criou 1 milímetro para dentro, tá? Essa parte preta. Então assim, teoricamente, mesmo que você cole, você teria uma garantia que você nunca veria esse risco, tá? É até melhor, tá? Que é você separar o contorno. E você colaria as peças internamente, tá? Dentro. Então a gente arrastaria ele na cor verde, né? Ok. Esse aqui é preto, né? Mas não precisa, tá? A gente só voltar aqui. Essa peça ela pode ficar dessa forma, tá? Ela vai conseguir fazer um recorte perfeito. Claro que assim fica mais difícil, porque você tem que colocar exatamente no local exato, tá? Senão ele vai aparecer a marca. Mas como eu coloco um risco bem fininho, não tem problema. Então aqui você tem um narizinho, né? Aqui é opcional, tá? Aqui no caso aqui seria um MDF de 3 milímetros, aqui um de 6, tá? Tem um ressalto. Ou, né? Nesse caso, poderia também fazer o recorte no próprio MDF, tá? Isso aqui fica a escolha, tá? Por exemplo, se for recorte, colocaria preto, tá? Aí você ele cortaria, né? Depois você pintaria e colocaria ele na peça, né? Ficaria uma peça preta com recorte do nariz, ou do olho, né? Assim, aparentemente parece que é uma peça externa, né? Se for externo, a boquinha também é externa, tá? Você tem que seguir o padrão. Claramente a orelhinha marronzinha aqui, né, é externa. Ok, então a orelhinha a gente teria que ter uma cópia dessa orelhinha, tá? Então a gente tem uma cópia. Cópia de quê? De recorte, né? Então a gente recorta um par de orelhinha. O nariz é um recorte, tá? Só que como eu vi que ele é duas cores, tá? Tem dois meios. Ou você torna essa peça única ou separada. Eu prefiro deixar separado, tá? E depois até para pintar é melhor, tá? Então eu deixaria o nariz separado. Então aqui eu colocaria ele em preto.
Se caso queira juntar essas duas peças, junta as duas peças, clica em soldar, ela vira uma peça única. Mas, no meu ponto de vista, essa peça aqui, ela é assim, tá? Separada. Mas, é escolha, tá? Ok? Aqui a gente tem a jujuba. Então aqui fica recorte. Aqui a gente não precisa porque fica na outra peça. Então aqui a gente apaga, apaga. Aqui a gente tem uma peça preta para recorte. Bom, tudo aqui é recorte, tá? Então, teoricamente, o que a gente precisa está exatamente aqui, tá? É exatamente o nosso leãozinho, né? O rabinho você vai pintar de outra cor. Essa aqui é a parte do pezinho que só tem um pezinho de trás. Essa aqui tem um pezinho que tá no fundo, junto com o rabinho, o nariz, né? As outras peças, lembrando que esses pauzinhos, né? Tem que ser recortado, né? Então acaba que isso aqui tem que ser preto, tá? Tô até esquecendo aqui um pedaço aqui do bichinho. Bom, então essa aqui é uma peça para recorte, tá? No MDF. E esta aqui é a versão para impressão digital ou algo do tipo, tá? Caso queira, por exemplo, só ilustrar um pouquinho melhor, você pode replicar o rabo aqui, né? Só para mostrar como que ficaria. Vou só pegar um rabo aqui, recortar ele, vou separar, tá? Só questão de ilustração mesmo, tá? Mas é exatamente isso que vai acontecer, isso só que na pintura, né? Ok. Então é exatamente isso, né? É o rabinho aqui, é o resto do corpo, é o nariz, né? Então, o verde a gente utiliza para riscar, né? Se caso você queira gravar, tá? Gravar é aprofundar no material, tá? Aí dá pra fazer também, só que demora muito, aí eu não costumo estar fazendo esse tipo de serviço não, tá? Outro serviço que dá pra fazer também, dá pra fazer um recorte, tá? Mas aí teria que ter outra camada de MDF. Fica a escolha mesmo, né? Mas aí gasta mais material ainda, né? Que a jujuba ficaria mais grossa. Eu acredito que não seja isso. Então, o animalzinho, né? Acredito que ficou bem próximo mesmo, tá? Talvez meu nariz ficou um pouco mais gordinho, não sei, deixa eu ver aqui. É, não sei dizer, parece que o nariz tá um pouquinho mais gordo, né? Ou não, não sei. Ou o olho um pouco mais fino, não sei também. Parece que faltou eu arredondar as pontas, né? Então a gente vai colocar aqui. Ok.
melhorou um pouco, né? Na verdade, tem que ver isso aqui. Mas né, é isso, não tem muito o que fazer, né? É, dá pra melhorar o desenho? Dá pra melhorar, tá? Parece que eu vi que a minha orelhinha tá um pouco mais arredondinha, arredondada pra fora e aqui tá mais curto, né? É, não sei dizer. Uhum. É, não tá mais curto aqui. Na verdade, o objeto tá menor. É, não vai mudar muita coisa, né? Mas enfim, é isso, tá? Ficou um pouco estranho. Eu achei um pouco estranho essa orelhinha aqui. Mas todo o restante tá bem ok, tá? Bom, de qualquer forma, a forma de vetorizar, de redesenhar um objeto, tá? É dessa forma aqui, tudo bem? Eu vou até enviar esse arquivo para você, tá? Para você entender um pouco melhor do que foi feito aqui, tá? Mas 100% nunca vai ficar, tá? Até porque você está tentando copiar um objeto, entendeu? Mas não tem outra forma melhor não, tá? E sempre verificar o tamanho dos objetos internos, tá? No caso aqui tá até ok, né? Não tá ruim, né? Mas aquele outro objeto que a gente cortou, eu achei ele muito pequeno, então ele provavelmente vai te dar muito problema para poder colar, tá? Eu vou só passar esse desenho para 3D para te mostrar que realmente é um desenho que dá para fazer ele, né? E é um desenho que não fica ruim, é um desenho que fica bom, né? Eu vou transformar ele agora em 3D só para te mostrar aqui. Mas aqui tá finalizado, não tem muito o que fazer não.